O cheiro de terra molhada, suor e a vegetação densa e podre da Amazônia preenchia o campo de treinamento. O ar, espesso e pesado como um cobertor úmido, agarrava-se à pele, fazendo com que cada respiração fosse um esforço consciente. No Centro de Instrução de Guerra na Selva SIGS, em Manaus, o treinamento conjunto entre os Boinas Verdes do Exército dos Estados Unidos e os Comandos Anfíbios, COMANF, da Marinha do Brasil se desenrolava sob uma tensão tão palpável quanto o calor opressivo. As melhores tropas de ambas as nações estavam reunidas, mas no ar pairava uma rivalidade sutil, uma guerra silenciosa de nervos e orgulho. No centro dessa tensão estava uma figura em particular, a capitã Isabela Izzy Alves, instrutora de combate corpo a corpo dos Boinas Verdes. Apesar de ser mulher, ninguém no campo de treinamento ousava tratá-la como tal. Sua altura imponente, físico esculpido por anos de disciplina implacável, pele bronzeada pelo sol e olhos azuis frios como o gelo do Ártico sugeriam o peso das batalhas que já havia enfrentado. Seus movimentos eram econômicos, desprovidos de qualquer hesitação, e suas ordens eram proferidas com a precisão de uma lâmina afiada. Ela conquistara sua posição através de pura habilidade, e essa confiança por vezes transbordava em arrogância. Aos olhos de Isabela, os soldados brasileiros, especialmente os homens do COMANF, eram uma fonte de irritação. Eram silenciosos, raramente demonstrando emoção. Durante o treinamento limitavam-se ao mínimo de palavras necessárias, cumprindo suas tarefas com uma calma estoica que ela interpretava mal. Do seu ponto de vista, aquilo era falta de ímpeto, talvez uma insegurança velada sobre suas próprias capacidades. Ela estava acostumada à cultura barulhenta e abrasiva dos Boinas Verdes, onde provocações constantes e competição aberta eram ferramentas para aprimorar a excelência. O silêncio dos brasileiros era frustrante, beirando o desprezível. E seu olhar de desdém pousava com mais frequência sobre um homem em particular, Capitão Matheus Oliveira, o instrutor de artes marciais do COMANF, cujo apelido entre seus homens era Sombra. Ele era ainda mais calado que os outros, quase invisível. De porte mediano, seu rosto não era nem afiado nem brutal, apenas uma máscara de serenidade que o tornava esquecível. No entanto, de seu corpo emanava uma quietude peculiar, uma energia contida e perigosa, como um explosivo esperando o momento certo para detonar. Isabela ignorava essa sensação, descartando-a como a típica compleição franzina e a timidez que ela associava aos latinos. O incidente ocorreu durante um breve descanso após uma manhã exaustiva de treinamento de tiro e combate aproximado. A capitã Alves estava com sua unidade rindo alto e contando histórias, lançando olhares de soslaio para o acampamento brasileiro. Seus subordinados, seguindo o exemplo de sua comandante, também olhavam para os brasileiros com um ar de superioridade mal disfarçada. Foi então que Isabela, brincando com uma faca de treinamento, jogando-a para o ar e pegando-a com agilidade, levantou-se. Seu olhar fixou-se diretamente em Matheus. Ele estava sentado à sombra de uma sumaúma, limpando meticulosamente seu fuzil com uma concentração monástica. Ei, você aí! O brasileiro. A voz de Isabela cortou o ar, clara e afiada, silenciando todas as outras conversas. O zumbido das cigarras pareceu parar por um instante. Matheus levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram escuros e profundos, um abismo de calma impenetrável. Você também é instrutor, não é? Mas quer saber? O seu método de treinamento não me agrada nem um pouco. É quieto demais, sem graça. Parece até brincadeira de criança. Um sorriso torto e provocador brotou em seus lábios. Era um desafio aberto. Os soldados americanos ao redor assobiaram e gritaram, atiçando fogo. Os rostos dos fuzileiros brasileiros endureceram. Que tal um jogo divertido do nosso jeito? Você e eu. Um contra o outro, ela apontou a faca de treinamento para ele. Com isto. Se você conseguir me acertar primeiro, me vencer. Eu te dou uma noite. Se quiser, te dou o fim de semana inteiro. Meu corpo, minha atenção. Tudo o que você desejar. Suas palavras foram explícitas, um insulto calculado para ferir não apenas um homem, mas o orgulho de uma nação inteira. A mensagem era clara:
Vocês, soldadinhos silenciosos da América do Sul, não conseguem vencer nem mesmo uma mulher. Os americanos agora gargalhavam abertamente. Eles conheciam a habilidade de Isabela. Inúmeros soldados, homens fortes e experientes, haviam sido humilhados por ela em treinos. Ela não era apenas uma instrutora, era uma lenda viva que neutralizara múltiplos inimigos em combate corpo a corpo em zonas de guerra reais. Mateus continuou a encará-la em silêncio. Quanto mais seu silêncio se prolongava, mais altas se tornavam as risadas dos americanos. Isabela deu de ombros, jogando a faca no ar mais uma vez. Está com medo? Tudo bem, eu entendo. Mas nada na vida é de graça. Se você perder pelo resto do treinamento, vai ter que obedecer a todas as minhas ordens, sem questionar. E todas as manhãs vai engraxar minhas botas até eu conseguir ver meu reflexo nelas. E limpar meu fuzil com perfeição. Que tal? Parece um bom negócio, não acha? Aquilo era mais do que um ataque ao orgulho de um soldado, era uma tentativa cruel de aniquilar a dignidade de um ser humano. Um dos fuzileiros brasileiros, incapaz de se conter, levantou-se de um salto, mas Mateus, com um gesto calmo da mão, o fez parar. Então, lentamente, muito lentamente, ele se levantou. Em suas mãos estava o pano que usará para limpar a arma. Ele limpou as mãos meticulosamente com o pano, dobrou-o com precisão e o colocou sobre sua mochila. Todo o processo foi surpreendentemente calmo e metódico, como se ele estivesse realizando um ritual sagrado. Finalmente, ele abriu a boca. Sua voz era baixa e tranquila, mas, estranhamente, ecoou com clareza por todo o campo de treinamento barulhento. Tudo bem. Eu aceito a sua aposta. Por um momento, as risadas dos americanos diminuíram. Era uma reação inesperada. Eles esperavam que ele praguejasse, se irritasse ou, mais provavelmente, recuasse e fugisse. Mas sua resposta foi de uma serenidade desconcertante. Isabela pareceu surpresa por um segundo, mas logo recuperou seu sorriso zombeteiro. Corajoso ou estúpido? Gosto disso. Ela jogou a faca de treinamento que segurava aos pés de Mateus. Em seguida, sacou uma faca idêntica de seu cinto. A ponta da lâmina estava coberta com uma tinta vermelha que deixaria uma marca clara no uniforme de combate em caso de um golpe bem-sucedido. As regras são simples. O primeiro a acertar um golpe válido no tronco do oponente vence. Sem rendição. Só o resultado importa. Mateus se abaixou e pegou a faca a seus pés. Ele segurou a arma e fechou os olhos por um instante. Todos os ruídos ao redor pareceram desaparecer de sua consciência. Restavam apenas ele, sua oponente e a sensação fria da faca em sua mão. Os americanos, ainda confiantes na vitória esmagadora de sua instrutora, continuavam a assobiar. Eles não sabiam. Não faziam ideia de quem era o homem que respirava calmamente diante deles. Que ele era considerado a elite da elite dos comandos anfíbios, o homem responsável por todo o treinamento de combate corpo a corpo. Eles não sabiam quantos inimigos haviam caído por suas mãos em operações secretas e missões não registradas. Não sabiam o quão aterrorizante seu silêncio poderia ser. Eles estavam prestes a descobrir o quão perigoso é um vulcão adormecido, que contém lava fervente sob uma aparência serena. Quando Mateus abriu os olhos, seu olhar era completamente diferente. Nas profundezas de suas pupilas, antes calmas como um lago, agora brilhava uma luz fria e afiada como a lâmina de uma faca. A decisão de Mateus em aceitar o desafio tornou o ar do campo de treinamento ainda mais rarefeito. Os fuzileiros brasileiros o observavam em silêncio, com os rostos tensos. Ninguém ali duvidava de sua habilidade, mas o peso humilhante das condições impostas por Isabela pressionava seus ombros. Havia um desejo fervoroso de que ele calasse a boca daquela oficial americana arrogante, misturado com a ansiedade da desonra que uma derrota, por menor que fosse a chance, traria. Em contraste, os americanos estavam em clima de festa. Eles formaram um grande círculo, criando um espaço para o duelo, e gritavam o nome de Isabela entre assobios e aplausos. Para eles, era apenas um espetáculo divertido com um resultado óbvio.
Mateus, indiferente à comoção, começou a se aquecer lentamente. Seus movimentos eram contidos. Uma leve rotação do pescoço, um giro suave dos pulsos e tornozelos. Era tudo. Mas em cada um daqueles gestos curtos e controlados, havia a graça de um mestre, forjada por anos de treinamento. Seus movimentos fluíam como água, naturais e sem esforço desnecessário. Ele concentrou toda a sua atenção na sensação da faca de treinamento em sua mão, sentindo a textura áspera do cabo, o centro de gravidade, o comprimento da lâmina. Era seu ritual particular, transformar qualquer arma em uma extensão de seu próprio corpo. Do outro lado, Isabela observava-o com os braços cruzados, um ar de confiança estampado no rosto. Seus olhos ainda continham um brilho de desprezo. Para ela, os movimentos silenciosos de Mateus eram apenas um sinal de nervosismo antes do confronto. Ela estava absolutamente certa de sua própria superioridade. Havia atravessado inúmeros campos de batalha, dançando na fronteira entre a vida e a morte, e era reconhecida como a maior especialista em combate corpo a corpo dos Boinas Verdes. Em força, velocidade e técnica, ela acreditava piamente que superaria aquele homem oriental de aparência franzina. Ela queria acabar logo com aquele duelo sem sentido e saborear a humilhação que veria no rosto do perdedor. Pronto para começar, garotinho? Isabela perguntou com um tom zombeteiro. Mateus parou de se aquecer e a encarou diretamente. Ele não respondeu. Apenas a observou com aquele olhar calmo, que parecia atravessar sua alma. Por um instante, Isabela sentiu um calafrio desconfortável, como se estivesse nua sob o olhar dele. Ela sacudiu a sensação com uma risada forçada e assumiu sua postura de combate. Ótimo! Então vamos começar. Vamos ver quanto tempo dura esse seu silêncio arrogante. Isabela adotou a postura clássica de combate com faca ensinada nos Boinas Verdes. Pé esquerdo à frente, a faca na mão direita em pegada invertida, e a mão esquerda estendida para a defesa e para parar golpes. Era uma postura que combinava agressividade e estabilidade, pronta para explodir em direção ao oponente a qualquer momento. Seus músculos se tensionaram e seu olhar se tornou de uma predadora focada em sua presa. A postura de Mateus, no entanto, era estranha. Ele ficou quase imóvel, com os pés afastados um pouco além da largura dos ombros e o centro de gravidade baixo. Sua mão direita segurando a faca estava relaxada ao lado do quadril, e a mão esquerda também pendia frouxamente, sem qualquer sinal de defesa. Ele parecia completamente vulnerável. Risos abafados surgiram entre os soldados americanos. Com aquela postura, era impossível que ele conseguisse bloquear o ataque de Isabela. Parecia a postura de alguém que já havia desistido da luta. Mas Isabela, como uma veterana de inúmeras batalhas, não se moveu precipitadamente. Ela sabia, por instinto, que mesmo a postura mais falha poderia esconder uma intenção oculta. Ela começou a circular Mateus lentamente, sondando por uma abertura, testando sua reação. Mas Mateus apenas girava o tronco sutilmente para acompanhá-la, seus pés parecendo enraizados no chão. Seu olhar permaneceu fixo nos olhos dela, inabalável. Um silêncio tenso pairou sobre o local. Até mesmo os americanos que aplaudiam se calaram, prendendo a respiração. No campo de treinamento, apenas o som de suas respirações ofegantes e o sussurro do vento podiam ser ouvidos. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Ela decidiu que a fase de estudo havia acabado. Seu corpo disparou como uma mola comprimida, lançando a faca em direção ao abdômen de Mateus. Foi um ataque relâmpago, quase impossível de ser acompanhado pelo olho humano. Os americanos se prepararam para gritar vitória. Mas Mateus não estava mais lá. No instante antes da ponta da faca de Isabela tocar seu uniforme, seu corpo se deslocou para o lado por uma margem mínima, a espessura de uma folha de papel. O movimento foi tão sutil e fluido que pareceu que ele nunca esteve naquele lugar para começo de conversa. Ao se esquivar, ele simultaneamente se moveu para dentro, em direção ao braço de ataque de Isabela, encurtando a distância entre eles em uma fração de segundo. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, misturado com espanto.
Ela percebeu que ele havia lido perfeitamente a velocidade de seu ataque e o evitado com o mínimo de movimento. Isso não era sorte. Na distância curta, Isabela imediatamente passou para o próximo movimento. Ela retraiu a mão direita com a faca e tentou atingir o rosto de Mateus com o cotovelo, uma técnica extremamente eficaz e destrutiva em combate aproximado. No entanto, antes que seu cotovelo atingisse o alvo, a mão esquerda de Mateus gentilmente envolveu a parte interna de seu cotovelo. E então, com um movimento incrivelmente pequeno, ele desviou a direção da força dela para o lado. Isabela sentiu seu ataque, desferido com força total, passar pelo vazio, e por um momento ela perdeu o equilíbrio. Em sua visão periférica, enquanto cambaleava, ela viu a ponta da faca de Mateus se aproximando de seu flanco. A ponta vermelha da lâmina se aproximava em câmera lenta, mas com um impulso irresistível. Foi uma sensação bizarra, como se o tempo estivesse distorcido. Isabela sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. A premonição da derrota brilhou em sua mente como um relâmpago. Instintivamente, ela se contorceu, arqueando as costas para trás em uma tentativa desesperada de evitar o golpe. Por uma fração de segundo, a ponta da faca de Mateus apenas roçou de leve o lado de seu uniforme, deixando uma linha vermelha tênue. Um ataque insuficiente para ser considerado um golpe válido. Mas um suor frio escorria pelas costas de Isabela. A troca de golpes anterior não havia sido uma mera sondagem. Ele havia previsto seu ataque perfeitamente, redirecionado sua força e lançado um contra-ataque letal. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Era um nível de habilidade diferente de qualquer inimigo que ela já havia enfrentado. Isabela rapidamente se endireitou e se afastou de Mateus, criando distância. O sorriso arrogante havia desaparecido de seu rosto há muito tempo. Em seu lugar, havia uma tensão extrema e perplexidade. Seus olhos azuis tremiam levemente. Os soldados americanos ao redor também pareciam confusos, sem entender completamente o que acabará de acontecer. Para eles, parecia que Isabela havia lançado um ataque avassalador e Mateus tivera sorte de se esquivar. Mas Isabela sabia. Não fora sorte. Fora o resultado de uma diferença avassaladora de habilidade. Quem diabos é você? Isabela sussurrou, sua voz baixa. Seu tom não era mais de zombaria, mas de cautela. Mateus, sem responder, voltou à sua postura inicial, aparentemente indefesa. Nenhuma emoção transparecia em seu rosto. Como um espelho, ele simplesmente refletia sua oponente. Aquela calma exercia uma pressão insuportável sobre Isabela. O fato de não conseguir avaliar a habilidade de seu adversário a estava enlouquecendo. Não posso aceitar isso. Não posso perder para um macaco oriental como este, Isabela gritou para si mesma em seus pensamentos, repreendendo-se. Seu orgulho se recusava a admitir a derrota. Ela decidiu atacar mais uma vez. Desta vez, não seria um simples avanço. Seria um ataque muito mais complexo e imprevisível, combinando um trabalho de pés elaborado com fintas para enganar o adversário. Ela primeiro se abaixou, fingindo mirar nas pernas dele. No momento em que o olhar de Mateus se dirigiu para baixo, ela se ergueu e brandiu a faca em direção ao seu pescoço. Era um de seus movimentos de finalização, combinando velocidade, técnica e guerra psicológica. Mas Mateus não caiu em seu truque. Observando os movimentos sutis dos ombros e do quadril de Isabela, ele já havia antecipado que seu alvo final era o pescoço. Ele inclinou o tronco ligeiramente para trás para evitar a lâmina que se aproximava e, ao mesmo tempo, usou seu pé direito para dar um leve toque no pé esquerdo de Isabela, que estava avançando. O movimento foi executado com um timing tão perfeito que Isabela, sem nem mesmo perceber com o que havia tropeçado, perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. Argue! Um grito escapou dos lábios de Isabela. Ela tentou apoiar as mãos no chão para não cair, mas os movimentos de Mateus foram mais rápidos. Como uma sombra, ele se moveu para trás dela enquanto ela caía, imobilizando seu pescoço com uma mão e colocando a faca na outra mão exatamente sobre o coração dela, nas costas. Uma postura perfeita onde a menor pressão mancharia vividamente o uniforme com tinta vermelha.
Um silêncio absoluto caiu sobre o campo de treinamento. Os soldados americanos que até um momento atrás estavam falando alto, agora estavam de boca fechada, olhando para a cena à sua frente com incredulidade. Sua instrutora invencível, a capitã Isabela Alves, havia sido dominada em apenas 2 movimentos. E de uma forma tão unilateral como se um adulto estivesse lidando com uma criança. Não havia hesitação ou movimentos desnecessários nos movimentos de Mateus. Isabela, sentindo a frieza da lâmina em suas costas, como se penetrasse em seu coração, congelou. Com o pescoço imobilizado, era difícil até mesmo respirar, e ela podia ouvir seu próprio coração batendo descontroladamente em seus ouvidos. Mais difícil de suportar do que a dor física era o choque mental e a humilhação. Ela não conseguia aceitar o fato de ter sido tratada como uma criança pelo adversário que ela tanto desprezava e ridicularizava. Mateus sussurrou baixo no ouvido de Isabela. Sua voz não tinha raiva nem zombaria, apenas um tom frio e impassível como gelo. Acho que eu ganhei a aposta. A pergunta soou como uma sentença de morte para Isabela. Ela não conseguiu responder. Parecia que podia ouvir o som de seu orgulho se despedaçando. Todos os olhares estavam fixos nela. Piedade, espanto e nos olhos de alguns fuzileiros brasileiros, até mesmo uma satisfação evidente. Mateus manteve a posição por mais um momento, depois lentamente soltou Isabela e recuou. Ele largou a faca de treinamento no chão, e como se nada tivesse acontecido, caminhou de volta para a sombra da árvore onde estivera antes. Não houve comemoração de vitória nem zombaria do perdedor. Para ele parecia que tudo aquilo não passará de um incômodo resolvido. Sua atitude indiferente infligiu uma humilhação ainda maior a Isabela. Se ao menos ele tivesse rido ou zombado dela, ela poderia ter extravasado sua raiva. Mas ele a ignorou completamente. Como se tivesse chutado uma pedra no caminho, ele tornou a própria existência dela insignificante. Ajoelhada no chão, Isabela olhou fixamente para as costas de Mateus por um longo tempo, atordoada. Sua mente estava um caos. Suas crenças, seu orgulho e tudo que ela construiu como soldada estavam sendo abalados até o âmago. E no centro dessa confusão, uma emoção intensa que ela nunca havia sentido antes girava violentamente. Não era raiva nem humilhação, mas um medo primordial e reverência por um poder desconhecido. Ela estava percebendo, de forma dolorosa, o quão arrogante e tola havia sido. O clímax do duelo chegou de forma rápida e chocante. Quando Mateus imobilizou Isabela perfeitamente por trás, o tempo pareceu congelar. Os aplausos e vaias dos soldados americanos que enchiam o campo de treinamento soaram como ecos de um passado distante. Apenas um silêncio sufocante envolvia os dois. Todos os olhares estavam fixos na ponta vermelha da faca de treinamento na mão de Mateus e nas costas de Isabela, onde a lâmina estava apontada. Mateus manteve aquela posição de vitória por mais alguns segundos. Não era uma exibição desnecessária ou zombaria. Era uma espécie de consideração, dando a ela tempo para aceitar a derrota, e um ritual para marcar claramente o fim da disputa. Seu olhar frio era inabalável, desprovido de qualquer emoção. Ele parecia uma máquina que acabará de completar sua tarefa. Finalmente, ele soltou o braço que imobilizava Isabela e recuou silenciosamente. Com o equilíbrio de poder quebrado, o corpo de Isabela desabou no chão como uma marionete com as cordas cortadas. Ela ficou de joelhos no chão de terra, ofegante. O choque mental era muito maior do que o físico. Ela havia usado todas as suas habilidades, força e experiência, mas não conseguiu acertar um único golpe válido em seu oponente e foi completamente derrotada. E na sua especialidade, o combate corpo a corpo. Era uma realidade inacreditável. Mateus olhou para Isabela, que estava caída no chão, por um momento. Não havia sinal de triunfo ou piedade em seu olhar. Ele parecia apenas confirmar que tudo havia acabado. Ele jogou a faca de treinamento que segurava no chão com indiferença. O som do metal batendo na terra ecoou extraordinariamente alto no silêncio. E então, como se nada tivesse acontecido, ele se virou e caminhou de volta para seu lugar.
Todos os soldados no campo de treinamento que observavam suas costas ficaram sem palavras. O choque dos americanos, em particular, era indescritível. Eles haviam testemunhado seu ídolo, seu símbolo de invencibilidade, a Capitã Alves, desmoronar de forma tão miserável diante de seus olhos. O soldado brasileiro que eles haviam zombado como garotinho silencioso e de aparência frágil, havia abalado sua visão de mundo até o âmago. Eles não poderiam mais ignorar ou subestimar os fuzileiros brasileiros como antes. Com um único duelo, Mateus havia gravado vividamente o poder do Comanf, e por extensão, das Forças Especiais Brasileiras em suas mentes. Os fuzileiros brasileiros também estavam em silêncio. Mas seu silêncio era de uma natureza diferente do dos americanos. Algo quente borbulhava em seus peitos. Era uma emoção avassaladora, uma mistura de satisfação por ver seu orgulho ferido restaurado e de orgulho pela habilidade esmagadora demonstrada por seu camarada. Nenhum deles aplaudiu ou falou alto, mas trocaram olhares, saboreando a vitória silenciosa. No local do duelo, apenas Isabela foi deixada para trás. Ela ainda estava de joelhos, incapaz de levantar a cabeça. Em seus ouvidos, as últimas palavras sussurradas por Mateus, "Acho que eu ganhei a aposta", ecoavam incessantemente. Não era uma simples pergunta. Era um julgamento de sua arrogância e uma declaração de que havia chegado a hora de pagar o preço pela aposta humilhante que ela havia proposto. A promessa de se entregar a ele por uma noite ou pelo fim de semana inteiro. Quando ela proferiu aquelas palavras, pensou que era apenas um meio de zombar de um oponente, algo que nunca aconteceria. Mas agora, tornou-se uma realidade inevitável, apertando seu pescoço. Um de seus subordinados se aproximou cautelosamente e colocou a mão em seu ombro. "Capitã, a senhora está bem?" Isabela afastou a mão dele bruscamente. "Saia daqui. Ninguém fale comigo." Sua voz tremia de raiva e vergonha. Ela não queria mostrar essa fraqueza na frente de seus homens. Ela se levantou lentamente, cambaleando. Suas pernas fraquejaram e ela quase caiu várias vezes. Ela cerrou os dentes, ficou ereta e olhou na direção em que Mateus havia desaparecido. Ele já não era visível, mas sua presença parecia mais forte do que nunca. Ela tinha que admitir a derrota. E tinha que pagar o preço da aposta. Para um soldado, uma promessa, especialmente uma feita com a vida e a honra em jogo, deve ser cumprida. Mas como ela suportaria essa humilhação? Deveria ir até ele, ajoelhar-se e implorar por perdão? Ou deveria, como prometido, entregar-se à sua disposição? Sua mente estava um caos de pensamentos conflitantes. Isabela não se lembrava de como o resto do treinamento daquela tarde terminou. Ela se movia como um autômato, mas sua mente estava totalmente consumida por pensamentos sobre Mateus e a aposta que ele havia vencido. Ela não apareceu no refeitório para o jantar. Quando a chamada noturna terminou e as luzes do alojamento começaram a se apagar, uma a uma, ela finalmente tomou uma decisão. Ela tirou o uniforme de combate e tomou um banho. Então, vestindo as roupas mais confortáveis e indefesas que tinha, uma camiseta do exército e shorts, ela saiu de seu alojamento. Seus passos a levaram em direção ao alojamento dos brasileiros, especificamente ao de Mateus. Havia uma expressão de determinação em seu rosto, mas por baixo dela, havia um medo profundo do desconhecido que estava por vir. O ar noturno parecia excepcionalmente frio. Após o duelo, um silêncio constrangedor e pesado pairou sobre o campo de treinamento. Os americanos, incapazes de processar a derrota chocante de sua instrutora, dispersaram-se, e os brasileiros também voltaram para seus postos sem dizer uma palavra. Mateus, como se nada tivesse acontecido, terminou de limpar sua arma e se concentrou na preparação para o próximo treinamento. Sua aparência calma fazia parecer que o confronto tenso de momentos antes fora uma ilusão. Mas, durante toda a tarde, o olhar afiado de Isabela permaneceu fixo em suas costas. Em seus olhos havia uma mistura de raiva, humilhação e uma curiosidade estranha que não existia antes. O tempo passou, todas as atividades de treinamento terminaram e a escuridão caiu. Durante o jantar e o tempo livre que se seguiu, os dois não se cruzaram.
Isabela não saiu de seu alojamento e Mateus passou o tempo em silêncio com seus colegas. No alojamento brasileiro havia uma mistura de expectativa e preocupação. A curiosidade era sobre como Mateus lidaria com a aposta. Seus colegas que o conheciam não achavam que ele fosse o tipo de pessoa que realmente executaria uma aposta tão humilhante, mas por outro lado, havia também o desejo de que ele, de alguma forma, retribuísse a humilhação à arrogante oficial americana. A noite avançou, a chamada foi feita e todos se preparavam para dormir. Foi então que a porta do alojamento brasileiro se abriu cautelosamente e uma figura inesperada apareceu. Era a capitã Isabela Alves. Ela não estava de uniforme, mas com uma camiseta cinza e shorts pretos. Seu rosto sem maquiagem e o cabelo preso de qualquer jeito estavam longe da imagem imponente do campo de treinamento. Mas em seu rosto havia uma expressão quase solene. Com sua aparição, todos os olhares no alojamento se concentraram nela. Isabela, sem hesitar, caminhou diretamente para o beliche de Mateus. Ele estava prestes a se deitar, sentado na beira da cama, sem camisa. Seu torso estava coberto de cicatrizes, grandes e pequenas. Ferimentos de bala, facadas e queimaduras de origem desconhecida. As cicatrizes contavam a história das batalhas que ele havia enfrentado. Isabela prendeu a respiração por um momento. Ela também havia passado por muitos campos de batalha, mas nunca vira um soldado com cicatrizes tão terríveis. As cicatrizes pareciam provar a existência de uma besta monstruosa escondida por trás de sua aparência tranquila. Mateus, mesmo com a chegada dela, não pareceu surpreso e a olhou com uma expressão impassível. O que foi? Sua voz era baixa e calma. Isabela engoliu em seco e proferiu as palavras que havia preparado. Sua voz tremia levemente. Eu vim para cumprir a promessa da aposta. Com suas palavras, o ar no alojamento congelou instantaneamente. Os colegas ao redor prenderam a respiração, observando os dois. Mateus a olhou em silêncio por um momento e depois soltou uma risada. Não era uma risada de desprezo ou zombaria. Era uma risada de exaustão, como se ele achasse a situação absurda. Vá embora. Não tenho intenção de desperdiçar meu tempo com uma aposta tão tola. Sua resposta foi firme. Ele considerava a própria proposta dela sem valor. Mas Isabela não recuou. Ela já havia se preparado para tudo. Não. Uma promessa é uma promessa. Um soldado deve ser responsável por suas palavras. Não me importa o que você faça comigo. Esse é o preço que devo pagar pela minha derrota. Seu olhar era sério. Ela não veio apenas para cumprir uma aposta. Ela estava tentando reconstruir seu orgulho despedaçado à sua maneira. Ao aceitar a derrota de forma limpa e enfrentar as consequências de frente. Mateus olhou em seus olhos por um momento. Ele viu o medo trêmulo em suas pupilas, mas também um orgulho de soldado ainda mais forte. Ele suspirou levemente e se levantou. Pegou seu casaco militar e o colocou sobre os ombros dela. Este é um espaço compartilhado. Siga-me. Ele falou brevemente e saiu do alojamento. Isabela hesitou por um momento, mas depois o seguiu. Do casaco dele vinha seu cheiro, misturado com um leve odor de pólvora. Era um cheiro estranho, mas estranhamente reconfortante. Os dois caminharam em silêncio até um local isolado nos arredores do campo de treinamento. O céu noturno estava cheio de estrelas e apenas o som dos grilos quebrava o silêncio. Mateus parou em frente a um jipe militar estacionado para patrulha. Ele se sentou no capô do jipe, tirou um cigarro do bolso e o acendeu. Há quanto tempo você está no exército? Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. O conteúdo da pergunta era completamente diferente do que Isabela esperava. 12 anos. Fui comissionada logo após me formar na academia militar. Tenho experiência de combate em 4 missões no Afeganistão e 2 no Iraque. Ela respondeu mecanicamente. Mateus soltou uma longa baforada de fumaça e olhou para o céu noturno. Mais tempo que eu. Suas palavras deixaram Isabela com uma expressão confusa. Estou no 10º ano. Experiência de combate incontável.
Não posso nem te contar. Não havia orgulho ou ostentação em sua voz. Ele estava apenas afirmando um fato. Mas o peso contido nessas palavras foi suficiente para impressionar Isabela. Ela podia imaginar vagamente a natureza das missões realizadas pelo Comanf. Era uma unidade sombra travando guerras não registradas. Por que você propôs aquela aposta? Foi simplesmente para me humilhar? Mateus perguntou novamente. Seu olhar ainda estava fixo no céu noturno. Isabela, incapaz de encará-lo, abaixou a cabeça. Eu não gostava do seu silêncio. Parecia falta de ímpeto, de confiança. Era tão diferente de nós. Eu fui arrogante. Eu estava errada. Ela admitiu honestamente sua culpa. Mateus jogou o resto do cigarro no chão e o apagou com a bota. Errada. Nós não somos silenciosos, somos cautelosos. Vimos muitos camaradas morrerem, e sabemos que a morte vem de erros muito pequenos. No campo de batalha, o cara que grita mais alto é o primeiro a morrer. Em vez de gritar, nós observamos, ouvimos e pensamos. É a nossa maneira de sobreviver. Cada uma de suas palavras atingiu o coração de Isabela como um punhal. O silêncio que ela havia ridicularizado como falta de ímpeto era, na verdade, uma lição amarga aprendida através de inúmeras mortes. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha por sua estupidez e preconceito. Agora vá embora. A aposta acaba aqui. Esta noite você me ofereceu sua arrogância e eu a aceitei. Isso é o suficiente. Mateus disse isso, desceu do jipe e caminhou em direção ao alojamento. Isabela ficou parada, como se estivesse pregada no chão, observando suas costas. Em vez de lhe dar humilhação física, ele lhe deu uma lição espiritual mais profunda. Ele a tratou não como uma mulher derrotada, mas como uma soldada que havia perdido o rumo. Naquele momento, Isabela sentiu não humilhação, mas um respeito desconhecido brotando em seu coração. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre a existência de Mateus. Ele não era apenas um homem forte. Era um soldado com uma filosofia de profundidade insondável. Na madrugada seguinte, antes mesmo do amanhecer, na escuridão azulada, Isabela acordou. Ela passará a noite em claro, mas, estranhamente, seu corpo não estava cansado. Pelo contrário, sua mente estava mais clara do que nunca. O que enchia sua cabeça era a conversa que tivera com Mateus na noite anterior. Nós não somos silenciosos, somos cautelosos. Sua voz baixa ecoava em seus ouvidos. Pela primeira vez, ela sentiu uma profunda dúvida sobre as crenças e os métodos que mantivera como soldada. Ela saiu do alojamento e começou uma corrida leve. O ar frio da manhã, penetrando profundamente em seus pulmões, pareceu clarear um pouco sua mente confusa. Depois de dar algumas voltas no campo de treinamento, ela ouviu o som fraco de tiros vindo do campo de tiro à distância. Era muito cedo para o início do treinamento regular. Levada pela curiosidade, ela se aproximou da direção do som e lá encontrou Mateus, já encharcado de suor, treinando tiro sozinho. Ele segurava uma pistola e, em vez de atirar de uma posição estática, movia-se constantemente enquanto disparava contra o alvo. Seus movimentos eram fluidos como uma dança, mas precisos, sem a menor margem de erro. Mesmo com a distância e o ângulo para o alvo mudando constantemente, suas balas atingiam o centro do alvo sem falhar. Isabela prendeu a respiração e observou. Ela também era uma atiradora habilidosa, mas aquele tipo de tiro dinâmico era de outro nível. Era mais do que apenas atirar bem. Era um domínio que só era possível com o controle perfeito do próprio corpo e tornando-se um com o ambiente. Depois de esvaziar um carregador, Mateus parou para respirar e verificar o alvo. Todas as balas estavam concentradas na linha de tiro na cabeça e na área do coração. Ele franziu a testa ligeiramente, como se não estivesse satisfeito, colocou um novo carregador e estava prestes a recomeçar o treinamento. Foi então que ele sentiu o olhar de Isabela sobre ele. Ele parou por um momento e se virou para ela. Parece que você não dormiu bem. Ele foi o primeiro a falar. Isabela sorriu sem jeito e se aproximou dele. E você, desde quando está aqui?
A hora antes do amanhecer, quando a escuridão é mais profunda, é o melhor momento para se concentrar. Sua resposta era extremamente comum, mas continha sua própria filosofia. Isabela ficou ao lado dele e olhou para o alvo crivado de balas. Incrível! Mesmo no exército americano, nunca vi ninguém com este nível de habilidade em tiro dinâmico. Seu elogio era sincero. Mateus deu de ombros e respondeu: no combate real, os alvos não ficam parados esperando por mim. Isso ainda não é suficiente. Ele não estava satisfeito com suas habilidades e estava constantemente se esforçando. Isabela viu em sua atitude uma paixão pura e humildade como soldada, algo que ela havia esquecido ou talvez nunca tivesse tido. De repente, ela pensou novamente na aposta que ele havia vencido. Na noite anterior, ele havia cancelado a aposta, mas ela ainda sentia que tinha uma dívida com ele. Capitão Oliveira, Isabela o chamou. A promessa de que eu daria tudo de mim durante o fim de semana, se você quisesse. Ainda está de pé. Com suas palavras, Mateus a olhou por um momento. Seu olhar vacilou sutilmente. Ele pareceu hesitar por um momento, mas depois abriu a boca com uma expressão decidida. Tudo bem. Então, neste fim de semana você virá comigo. Para onde vamos? Para o meu campo de treinamento. Sua resposta foi concisa. Isabela sentiu instintivamente que o campo de treinamento dele não se referia a uma instalação dentro da base. Em seu olhar, ela teve uma forte premonição de que não seria um treinamento comum. Mas ela não estava com medo. Pelo contrário, seu coração começou a bater com uma expectativa desconhecida. No fim de semana, como prometido, Mateus levou Isabela para fora da base. Eles dirigiram um jipe militar por um longo tempo, adentrando as profundezas da selva, longe de qualquer civilização. Onde a estrada terminava, ele parou o carro, pegou apenas uma quantidade mínima de comida de emergência, água e uma única faca, e começou a subir a montanha. Isabela o seguiu. Qual é o nosso destino? Qual é o objetivo do treinamento? Isabela perguntou, ofegante. Mateus, sem se virar, respondeu: não há destino. O objetivo é a sobrevivência. A partir daquele momento, um treinamento infernal começou. Mateus a empurrou para situações extremas. Ele a fez atravessar terrenos montanhosos acidentados sem descanso e a forçou a encontrar comida na natureza, sem provisões. À noite, eles tiveram que lutar contra o frio em uma caverna exposta a ventos e chuvas torrenciais. Isabela se orgulhava de ter a melhor resistência física e mental dos boinas verdes, mas este treinamento estava além de sua imaginação. Mais difícil do que a dor física era a desesperança de não saber quando terminaria e o sentimento de isolamento de estar completamente desconectada do mundo civilizado. No segundo dia de treinamento, Isabela estava quase em estado de exaustão. Seu corpo estava coberto de arranhões e cortes, e sua mente estava confusa por não comer ou dormir adequadamente por dias. Enquanto subia um penhasco íngreme e molhado pela chuva, ela escorregou e caiu. Em um momento vertiginoso, uma mão forte vinda de cima agarrou seu braço. Era Mateus. Com a força de um só braço, ele a puxou para cima do penhasco. Concentre-se. Aqui a morte é o fracasso. Sua voz era fria como gelo, mas sua mão que a segurava era quente como fogo. Isabela, puxada por sua mão, subiu ao topo do penhasco e desabou no chão, ofegante. Lágrimas quentes escorreram de seus olhos. O limite físico e a pressão mental explodiram de uma vez. Desde que se tornara soldada, ela nunca havia mostrado fraqueza na frente de ninguém. Ela sentiu humilhação novamente por chorar, mas Mateus apenas se sentou ao lado dela em silêncio e olhou para o céu. Ele não a repreendeu nem a confortou. Ele apenas esperou em silêncio até que ela se acalmasse. Depois de chorar por um tempo, Isabela, um pouco mais calma, perguntou a ele com a voz rouca: por que você está me fazendo passar por este treinamento? Isso é vingança pela aposta? Mateus balançou a cabeça lentamente. Não é vingança. É um ensinamento. Você é uma soldada forte, mas sua força se apoia em muitas coisas. Equipamento de ponta, suprimentos perfeitos e poder de fogo avassalador.
Eu queria que você visse por si mesma o que resta quando tudo isso é retirado. A arma mais poderosa de um soldado não é um fuzil ou uma faca. É ele mesmo. Suas palavras atingiram a mente de Isabela com força. Ela percebeu o quanto dependia de tantas coisas. E que o homem à sua frente era um ser que havia transcendido tudo isso. Ele era uma arma humana perfeita que poderia sobreviver em qualquer lugar do mundo, mesmo de mãos vazias. Naquele momento, seus sentimentos por ele se transformaram de respeito em reverência. Ela viu nele a imagem de um verdadeiro guerreiro. O treinamento extremo na selva continuou. Isabela teve que passar por um processo em que seu corpo e mente atingiam seus limites, se quebravam e eram reconstruídos. Mateus lhe ensinou tudo o que era necessário para a sobrevivência. Como distinguir plantas venenosas de comestíveis, como se mover sem deixar rastros, como usar o terreno ao redor para criar abrigos e como caçar animais com as próprias mãos. Seu conhecimento não foi aprendido em livros, mas era uma sabedoria viva, adquirida através de inúmeras experiências de combate. Nos primeiros dias, Isabela mal conseguia acompanhar seus ensinamentos passivamente. Mas com o tempo, ela começou a se assimilar a ele. Longe do barulho da cidade e da luz artificial, ela aprendeu a ouvir os sons da natureza e a ler o movimento das estrelas na escuridão. Seus sentidos se aguçaram e ela se tornou capaz de perceber as sutis mudanças no ambiente que nunca havia notado antes. Ela sentiu que estava gradualmente se tornando parte da natureza selvagem. Na noite do 5º dia de treinamento, os dois estavam sentados em uma pequena caverna, aquecidos por uma fogueira. Era um momento de descanso, saboreando um coelho selvagem que haviam caçado durante o dia, a primeira refeição quente em muito tempo. Em poucos dias, a aparência de Isabela havia mudado completamente. Seu rosto, queimado pelo sol e com arranhões, estava longe da imagem impecável de uma oficial, mas seu olhar estava muito mais profundo e intenso do que antes. Agora você entende? Mateus perguntou em voz baixa, olhando para a fogueira. Isabela sentiu. O quão arrogante eu era e o quão fraca. Você me deu uma lição maior do que a derrota. A derrota não é fraqueza. A fraqueza é não aprender com a derrota. Suas palavras tinham uma ressonância profunda. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Eles não eram mais um soldado americano e um brasileiro, ou um vencedor e um perdedor. Eram camaradas que haviam sobrevivido na natureza selvagem, protegendo as costas um do outro. Por que você se tornou um soldado? Isabela perguntou cautelosamente. Ela estava curiosa sobre sua história pessoal. Mateus hesitou por um momento, depois abriu a boca com calma. Porque havia algo que eu queria proteger. Sua resposta foi curta, mas continha muitos significados. Ele não deu mais detalhes, mas Isabela presumiu que o que ele queria proteger não era simplesmente um país ou uma ideologia. Provavelmente era algo como família, um amor, ou a vida cotidiana com pessoas preciosas. O fato de que ele, que travava a guerra sem nome nas sombras, estava paradoxalmente lutando para proteger a felicidade mais comum, doeu em seu coração. E você? Desta vez foi Mateus quem perguntou a ela. Eu queria provar que eu não era mais fraca que os homens. Que eu era mais forte e mais competente que eles. Por isso, treinei mais arduamente que qualquer um e me voluntariei para as missões mais perigosas. Mas pensando agora, parece que o inimigo que eu estava combatendo não era externo, mas um complexo de inferioridade dentro de mim. Pela primeira vez, ela revelou seus pensamentos mais profundos. Mateus não a criticou nem a consolou, apenas ouviu sua história em silêncio. Seu silêncio tinha mais poder do que qualquer palavra de conforto. Ela percebeu que na frente dele, não precisava fingir ser forte. Naquela noite, Isabela caiu em um sono profundo pela primeira vez. O calor da fogueira e a presença dele ao seu lado, protegendo-a, lhe deram uma sensação de segurança inexplicável. Ela sonhou. Um sonho em que estava perdida em uma floresta escura e profunda. Enquanto tremia de medo, alguém segurou sua mão. Era uma mão quente e forte. Guiada por aquela mão, ela saiu da floresta e foi recebida pela luz do sol da manhã. Na manhã seguinte, eles começaram a descer a montanha.
Era uma descida após uma semana inteira, bem mais do que o fim de semana. No jipe, a caminho da base, os dois não disseram uma palavra. Mas o ar entre eles não era mais estranho ou desconfortável. Um profundo laço de compreensão mútua que não precisava de palavras havia se formado. Quando voltaram para a base, todos ficaram chocados com sua aparência. Os subordinados de Isabela, em particular, não conseguiam fechar a boca ao ver sua aparência, como se ela tivesse acabado de voltar da selva. Mas eles viram em seus olhos uma força e profundidade incomparáveis às de antes, e ninguém se atreveu a perguntar o que havia acontecido. A partir daquele dia, a atmosfera no campo de treinamento mudou completamente. Isabela não mais ignorava ou zombava dos brasileiros. Pelo contrário, ela mostrou interesse ativo em seus métodos de treinamento e até pediu conselhos a Matheus. Com sua mudança, os americanos também começaram a ver os brasileiros sob uma nova luz. A parede invisível que os separava foi derrubada, e um verdadeiro treinamento conjunto começou. Mas no coração de Isabela, um novo tipo de sentimento estava crescendo. O respeito e o vínculo com Matheus estavam se transformando em algo mais. Ela se pegava olhando para ele durante o treinamento e se assustava. A gentileza escondida por trás de sua expressão séria e a profunda solidão em sua força abalaram seu coração. Ela estava confusa sobre o que era esse sentimento, mas uma coisa era clara. O homem chamado Matheus Oliveira havia mudado sua vida completamente. Ela não sabia como deveria aceitar essa emoção estranha. Após o treinamento especial na selva, a relação entre Isabela e Matheus entrou em uma corrente sutil. Oficialmente, eles ainda eram apenas um instrutor americano e um instrutor brasileiro participando de um treinamento conjunto, mas algo inexplicável e forte havia surgido entre eles. Eles trocavam olhares frequentes no campo de treinamento e, às vezes, conversas curtas que apenas os dois podiam entender. Sua mudança começou a ser notada pelas pessoas ao redor. Os subordinados de Isabela, em particular, achavam estranha a suavidade que sua instrutora mostrava apenas na frente daquele instrutor brasileiro. Isabela estava confusa com os sentimentos que brotavam em seu coração. Ela viveu toda a sua vida como soldada e considerava a expressão de emoções um sinal de fraqueza. Abrir seu coração para um homem em particular era algo que ela nem conseguia imaginar. Mas Matheus era diferente. Ele era diferente de qualquer homem que ela já conhecera. Ele não a tratava como mulher, nem como homem. Ele simplesmente a respeitava como uma guerreira, uma camarada igual. Diante de seu olhar sem preconceitos, ela pela primeira vez não sentiu a necessidade de se enfeitar ou se defender. Matheus também sentia algo especial por Isabela. No início ele a considerava apenas uma arrogante oficial americana, mas ao passar por um treinamento que beirava a vida e a morte juntos, ele viu a força e a pureza escondidas em seu interior. Ela era a pessoa com a alma mais honesta e apaixonada que ele já conhecera. Mas ele se esforçou para suprimir seus sentimentos. Ele e ela viviam em mundos muito diferentes. Quando o treinamento conjunto terminasse, ela voltaria para os Estados Unidos, e ele estava destinado a desaparecer novamente nas sombras sem nome. Sabendo que era um relacionamento que não poderia começar, ele tentou manter distância dela. Um dia foi realizado um treinamento simulado de contra-terrorismo de alta intensidade para testar a confiança e a cooperação das duas unidades. O cenário era resgatar um agente mantido como refém, e para aumentar o realismo, foi conduzido em um prédio que imitava a realidade quase perfeitamente, usando balas de tinta em vez de munição real. A equipe Alfa do Comanf, liderada por Matheus, e a equipe Bravo dos Boinas Verdes, liderada por Isabela, tinham a missão de se infiltrar no prédio em conjunto. O treinamento parecia estar correndo bem. As duas equipes exibiram uma sincronia perfeita, neutralizando os terroristas virtuais dentro do prédio um por um. O julgamento afiado de Matheus e a ousadia de Isabela criaram um efeito sinérgico, e seu avanço era imparável. Mas, ao chegar à última sala onde o refém estava, uma situação inesperada ocorreu. Na sala, além do refém, havia vários terroristas escondidos atrás de estruturas complexas, e armadilhas estavam instaladas por toda parte. Uma entrada precipitada poderia colocar toda a equipe em perigo.
Foi então que Isabela tomou uma decisão ousada. Ela pediu cobertura a seus companheiros e propôs um plano em que ela mesma invadiria a sala para atrair a atenção dos terroristas, e durante essa brecha, a equipe de Mateus resgataria o refém. Era um método muito arriscado, mas se bem sucedido, poderia minimizar as baixas. É muito perigoso. Precisamos encontrar outro jeito, Mateus se opôs. Ele não podia usá-la como isca. Mas a vontade de Isabela era firme. Não temos tempo. Você conhece minha habilidade. Eu consigo. Confie em mim. Seu olhar era inabalável. Mateus ficou em um dilema por um breve momento. Sua razão fria como instrutor dizia que o plano dela era o mais eficiente, mas suas emoções como homem não podiam permitir que ela se colocasse em perigo. No final, ele não pôde ignorar a confiança em seu olhar. Tudo bem. Entramos em 3 segundos. Sobreviva custe o que custar. Assim que ele deu a permissão, Isabela lançou uma granada de luz e invadiu a sala. Enquanto os terroristas, momentaneamente cegos, ficavam confusos, ela se infiltrou entre as coberturas como uma bala, disparando rajadas de tinta. Como ela esperava, toda a atenção se voltou para ela. Sem perder a oportunidade, Mateus e sua equipe quebraram a janela do lado oposto e entraram na sala. A operação parecia estar terminando com sucesso. A maioria dos terroristas foi neutralizada e Mateus garantiu o refém. Mas naquele momento, um último terrorista que não havia sido visto, levantou-se de entre seus companheiros caídos e apontou a arma para as costas de Isabela. Isabela, cuidado! O grito de Mateus e a sensação fria vinda de suas costas aconteceram quase simultaneamente. Foi uma fração de segundo, sem tempo para se virar. Quando ela, sentindo a derrota, estava prestes a fechar os olhos, algo inacreditável aconteceu. Mateus, que estava bloqueando sua frente, se jogou para protegê-la. Com um som de impacto, uma mancha de tinta vermelha explodiu vividamente nas costas de Mateus. Pelas regras do treinamento, ele estava morto. Toda a situação terminou e o controlador do treinamento anunciou o fim do exercício pelo alto-falante. Isabela, nos braços de Mateus que a protegia, não conseguia se mover. Ela sentia o coração dele bater forte. Ele havia se jogado para salvá-la, independentemente do resultado do treinamento. Idiota! Isso é só um treinamento, disse Isabela com a voz trêmula. Mateus a soltou e se levantou. Não havia expressão em seu rosto, mas seu olhar estava profundamente abalado. Não posso perder um dos meus. Ele respondeu brevemente e saiu da sala. A palavra meus que ele usou atingiu o coração de Isabela profundamente. Ele já a considerava sua gente, alguém que ele tinha que proteger. Ela caiu de joelhos no chão e olhou fixamente para a mancha de tinta vermelha vividamente deixada no lugar onde suas costas foram atingidas. Não era apenas uma mancha de tinta. Parecia uma marca, a marca de seus sentimentos por ela. E ela percebeu. O sentimento que ela tinha por ele era mais do que simples respeito ou companheirismo, era amor. Diante de seu sacrifício, ela finalmente admitiu a verdadeira natureza de suas emoções, que tentará negar com a razão. Após o treinamento simulado, um novo tipo de constrangimento fluiu entre Mateus e Isabela. Sua ação de se jogar para salvá-la deixou uma marca indelével no coração de Isabela. Ela percebeu que seus sentimentos eram amor, mas ao mesmo tempo, não sabia como se aproximar dele. Mateus também estava confuso com sua própria ação. Ele a protegeu instintivamente, mas foi uma ação que perdeu a frieza de um instrutor. Sentindo que seus princípios estavam sendo abalados por causa dela, ele começou a evitá-la deliberadamente. A distância sutil entre os dois se aprofundou ainda mais antes da fase final do treinamento conjunto, o exercício de sobrevivência abrangente. Este treinamento consistia em misturar aleatoriamente os membros das duas unidades em equipes, inseri-los em um vasto terreno montanhoso designado como território inimigo e fazê-los escapar para um ponto de destino dentro de um tempo determinado. Assumindo o pior cenário, cada equipe recebeu apenas uma quantidade mínima de comida, um mapa e uma bússola. Por coincidência, Mateus e Isabela foram designados para a mesma equipe.
Além deles, havia 2 soldados americanos e um soldado brasileiro, totalizando 5 pessoas. O treinamento começou em meio a uma combinação estranha e uma atmosfera desconfortável. A partir do momento em que desceram de rapel de um helicóptero no meio do território inimigo, eles tiveram que sobreviver contando apenas um com o outro, sem ajuda externa. A liderança da equipe foi naturalmente assumida por Matheus. Ele examinou o mapa, identificou a rota mais curta e encontrou uma rota de movimento secreta usando o terreno ao redor para evitar a perseguição inimiga. Seu julgamento era sempre preciso e suas instruções concisas e eficientes. Isabela, embora admirada com sua liderança, sentia-se magoada com sua atitude de manter distância dela. Ele era gentil com toda a equipe, mas evitava deliberadamente o contato visual com ela ou usava um tom de voz formal. No segundo dia de treinamento, eles correram o risco de serem cercados por uma equipe inimiga virtual que os perseguia. Eles ficaram presos em um desfiladeiro cercado por penhascos por todos os lados. A única rota de fuga era uma passagem estreita onde era altamente provável que os inimigos estivessem de emboscada. Tensão e ansiedade pairavam sobre os rostos dos membros da equipe. O que fazemos? Desse jeito seremos pegos, disse um dos soldados americanos, ansioso. Todos olhavam apenas para a boca de Matheus. Foi então que Isabela se adiantou. Eu tenho um plano. Eu vou para aquela passagem para atrair a atenção dos inimigos, enquanto o resto da equipe contorna por aquele penhasco. O lugar que ela apontou era uma parede de rocha quase vertical. Parecia impossível de escalar sem equipamento profissional. Nem pensar. Como vamos subir aquilo? Sozinhos é impossível, mas se nos ajudarmos, puxando e empurrando uns aos outros, é possível. Eu vou subir primeiro e descer uma corda. Tenho confiança em escalada. Seu plano, assim como no treinamento simulado anterior, era uma operação arriscada que a usava como isca. Como esperado, Matheus se opôs imediatamente. Não. É muito imprudente. Então você tem outra ideia? Se continuarmos perdendo tempo aqui, todos nós falharemos. Desta vez não é um treinamento. Temos que pensar nisso como uma situação real, disse Isabela com firmeza. Seu olhar dizia a Matheus para confiar nela desta vez. Os olhares dos dois se encontraram no ar, tensos. Após um breve silêncio, Matheus foi o primeiro a desviar o olhar e abrir a boca. Tudo bem. Mas não sozinha. Eu vou com você. Isabela ficou surpresa com sua decisão, mas logo assentiu. Com ele junto, a probabilidade de sucesso seria muito maior. O plano foi executado imediatamente. Enquanto Matheus e Isabela se dirigiam para a passagem para atrair a atenção dos inimigos, os outros 3 membros da equipe começaram a escalar o penhasco. Como esperado, uma equipe inimiga estava de emboscada perto da passagem. Matheus e Isabela usaram habilmente a cobertura e trocaram tiros com os inimigos. Em uma situação perigosa com balas de tinta voando por toda parte, os dois mostraram uma sincronia incrível. Eles previam os próximos movimentos um do outro e se cobriam sem palavras, confundindo os inimigos. Como se fossem parceiros que lutaram juntos por muito tempo, não havia a menor falha em seus movimentos. Enquanto eles ganhavam tempo, o resto da equipe conseguiu escalar o penhasco com dificuldade. Eles desceram a corda como prometido, e Matheus e Isabela subiram pela corda, escapando do cerco inimigo. Depois de escapar do perigo, a equipe fez uma pausa para respirar. Isabela, lembrando-se do momento tenso de antes, sentiu um alívio. Ela olhou para Matheus, que estava recuperando o fôlego ao seu lado. Seu rosto estava coberto de suor e terra, mas ele parecia mais confiável e seguro do que nunca. Obrigada. Por confiar em mim, disse Isabela em voz baixa. Matheus, sem olhá-la, respondeu olhando para as montanhas distantes. Eu não confiei em você. Eu confiei na minha camarada. A resposta indiferente dele, paradoxalmente, a fez sorrir. O fato de ele a reconhecer como sua camarada a deixou mais feliz do que qualquer palavra doce. Ela queria dar um passo mais perto dele. Queria quebrar a parede que o bloqueava e encarar seus verdadeiros sentimentos.
Naquela noite, quando se estabeleceram para acampar, Isabela se aproximou de Mateus, que estava de guarda. Os outros membros da equipe estavam em sono profundo. Preciso falar com você. Com sua voz séria, Mateus se virou lentamente para ela. Naquele treinamento simulado, por que você me salvou? E hoje, por que se arriscou para ficar comigo? Ela não mais rodeou, mas lançou a pergunta diretamente ao seu coração. Mateus, pego de surpresa pela pergunta direta, ficou sem palavras por um momento. Ele desviou o olhar e tentou mudar de assunto. Você deve estar cansada. Vá dormir. Não. Não vou a lugar nenhum até ouvir uma resposta. Pare de fugir, Mateus. Isabela agarrou seu braço. Surpreso com o toque dela, ele virou a cabeça e a olhou. Sob a luz da lua, seus olhos se encontraram. As pupilas de Isabela eram profundas e suplicantes, como se quisessem perfurar sua alma. Sentindo que não havia mais para onde fugir, Mateus finalmente abriu a boca com pesar. Eu não sei. Eu também não sei por que fiz isso. Sua resposta foi honesta, mas não era a resposta que Isabela queria. Não, você sabe. Você só não quer admitir. Eu também era assim. Mas eu não quero mais esconder meus sentimentos. No exato momento em que ela estava prestes a confessar seus sentimentos. Parados. De repente, várias sombras emergiram da escuridão e o cercaram. Eles seguravam armas, e os canos estavam apontados precisamente para Mateus e Isabela. Eles não haviam sido descobertos pela equipe inimiga. A julgar por suas roupas e pelo idioma que usavam, não eram soldados participando do treinamento. Eram homens armados não identificados. Um inimigo real havia aparecido dentro da área controlada do treinamento conjunto. A situação de treinamento se transformou instantaneamente em uma situação de combate real. A aparição dos homens armados não identificados quebrou instantaneamente a paz do campo de treinamento. Os membros da equipe que dormiam acordaram assustados com os tiros e gritos, mas já estavam cercados por um número esmagador de homens. Mateus e Isabela tentaram imediatamente assumir uma postura de combate, mas com tantos canos de armas apontados para eles, não podiam se mover precipitadamente. Os homens, com movimentos ágeis, amarraram os membros da equipe e os desarmaram. Não havia hesitação em suas ações, e seus olhos emanavam uma intenção assassina. Ficou claro que não eram civis, mas um grupo altamente treinado. Quem são vocês, desgraçados? Esta é uma área de treinamento militar. Um dos soldados americanos protestou rudemente, mas a resposta foi um golpe frio com a coronha de um rifle. Mateus percebeu que resistir era inútil e começou a avaliar a situação com calma. Por que eles apareceram aqui? Qual era o objetivo deles? A julgar por suas roupas e equipamentos, era altamente provável que fossem membros de um cartel de drogas ou uma facção paramilitar. Eles poderiam ter obtido informações sobre o treinamento conjunto com antecedência e se infiltrado para causar caos intencionalmente ou sequestrar pessoal importante. O homem que parecia ser o líder do grupo se adiantou. Ele examinou os membros da equipe amarrados um por um e parou na frente de Mateus e Isabela. Seu olhar demorou-se especialmente em Isabela. Uma oficial loira e branca poderia ser um troféu muito valioso para eles. Uma oficial americana. Que sorte a nossa, amigos! Ele disse com um sorriso satisfeito para seus homens. Então, ele apontou a arma para Mateus. E você deve ser um daqueles das Forças Especiais Brasileiras. Vocês nos deram muitos problemas. Foi bom encontrar você aqui. Havia uma forte hostilidade em suas palavras. Ele ordenou que Mateus e Isabela fossem separados dos outros membros da equipe e levados para outro lugar. Provavelmente sua intenção era usá-los como reféns para alcançar outros objetivos. Enquanto eram arrastados, Mateus e Isabela trocaram um olhar. Ele sinalizou para ela com os olhos. Quando eu der o sinal, corra. Isabela entendeu sua intenção imediatamente. Ela também não tinha intenção de ser capturada docilmente. Ela sentiu sutilmente em resposta. Depois de dar alguns passos na floresta guiados pelos homens, Mateus chutou uma pequena pedra a seus pés,
atingindo a perna do homem que ia na frente. No momento em que o homem perdeu o equilíbrio e cambaleou, Mateus se abaixou com a velocidade de um raio, derrubando-o. Então, ele arrancou o rifle da mão do homem caído e o apontou para sua cabeça. Não se mexam. Se mexerem, a cabeça deste homem vai voar, gritou Mateus. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Os homens em pânico apontaram suas armas para Mateus. Uma situação de impasse tenso se formou. Aproveitando a oportunidade, Isabela também torceu o braço do homem que a segurava e pegou sua arma. Ela se posicionou atrás de Mateus, de costas para ele, e vigiou os arredores. Eles não são fáceis, disse o líder dos homens, estalando a língua. Mas ele ainda não perdeu a compostura. Eles ainda tinham 3 reféns. É melhor você abaixar essa arma. Senão, meus homens aqui vão morrer um por um. Com sua ameaça, Mateus e Isabela tiveram que parar seus movimentos. Com a vida de seus camaradas em risco, eles não podiam agir precipitadamente. Foi então que Mateus sussurrou para Isabela em voz baixa. Eu vou atraí-los. Você aproveita a oportunidade para resgatar nossos companheiros e escapar. O que você está dizendo? Temos que lutar juntos. O alvo deles somos nós dois. Enquanto eu estiver vivo, eles não tocarão nos nossos companheiros. Isto é uma ordem. Leve todos e volte vivo. Sua voz era firme. Isabela viu em seus olhos a determinação de quem estava preparado para morrer. Seu coração afundou. Ela não podia deixá-lo sozinho. Mas como soldada, ela sabia que sua ordem era o julgamento mais racional. Entendido. Mas prometa que você voltará vivo. Sua voz tremeu. Mateus, em vez de responder, deu um leve sorriso. Foi o primeiro sorriso que ele mostrou a ela. No instante seguinte, Mateus empurrou o refém que segurava e se lançou na escuridão da floresta. Peguem-no! Não o deixem escapar, gritou o líder, e a maioria de suas forças começou a perseguir Mateus. Enquanto a atenção deles estava em Mateus, Isabela disparou furiosamente contra os homens restantes e correu em direção a seus companheiros. Ela cortou as cordas que os prendiam com uma faca e lhes entregou armas. Rápido! O capitão Oliveira está nos dando tempo. Os membros da equipe, recuperando o juízo, começaram a lutar contra os inimigos restantes sob o comando de Isabela e a garantir uma rota de fuga. Enquanto lutava, a mente de Isabela estava totalmente focada em Mateus. Tiros contínuos ecoavam da floresta. Cada tiro parecia rasgar seu coração. Ela sabia que ele estava enfrentando inúmeros inimigos sozinho. Após um combate feroz, Isabela e sua equipe finalmente conseguiram romper o cerco e escapar. Eles se abrigaram em um local seguro e imediatamente contataram o quartel-general para solicitar apoio. Mas Isabela não podia ficar parada ali. Eu tenho que voltar para ele. Suas palavras chocaram os membros da equipe. Capitã, é perigoso. Sozinha. Ele me ordenou que levasse os companheiros e voltasse viva. Ele não disse para fugir sozinha. Meu camarada está lutando por sua vida, eu não posso me esconder em um lugar seguro. Sua determinação era firme. Ela ordenou que os membros da equipe se juntassem ao quartel-general primeiro e, sem hesitar, caminhou na direção de onde vinham os tiros. Na floresta escura e densa, ela correu novamente para salvar seu camarada, seu igual em vida e o homem que amava. Seu coração não estava cheio de medo, mas de um amor ardente por ele. Isabela corria pela escuridão como uma louca. Seu corpo estava coberto de arranhões de galhos de árvores, mas ela nem sentia a dor. Sua mente estava apenas focada em salvar Mateus. Os tiros que ela ouvia à distância haviam diminuído. Uma premonição sinistra apertou seu coração. Por favor, esteja bem, ela repetia para si mesma, apressando o passo. Depois de correr por um tempo, ela finalmente chegou a uma pequena clareira. E lá, ela testemunhou uma cena inacreditável. No centro da clareira estava Mateus, e ao seu redor, inúmeros homens armados estavam caídos.
Os poucos sobreviventes apontavam suas armas para ele, mas hesitavam em atacar. A aparência de Mateus era terrível. Seu uniforme de combate estava rasgado, e sangue escorria de todo o seu corpo. Mas ele não havia caído, ele estava de pé, firme como uma montanha, encarando seus inimigos. Ele não segurava mais uma arma. Em vez disso, em sua mão estava uma faca ensanguentada, que parecia ter sido tirada de um inimigo. Seus olhos brilhavam ferozmente como os de uma fera ferida. Que monstro! Murmurou o líder dos homens com uma voz misturada de espanto e medo. Ele ordenou que seus homens atirassem, mas ninguém se atreveu a puxar o gatilho. Eles estavam completamente dominados pela aura que Mateus emitia. Foi então que Isabela saiu correndo da escuridão. Mateus! Sua aparição surpreendeu a todos. Mateus também ficou surpreso com sua aparição inesperada. Por que você voltou? Porque eu não podia deixar você morrer sozinho. Isabela correu em direção a Mateus, atirando nos homens armados. Com seu ataque repentino, os homens confusos hesitaram, e Mateus também reuniu suas últimas forças para se mover. Ele saltou do chão e cortou a garganta do inimigo mais próximo com a faca. Seus movimentos para alguém ferido eram incrivelmente rápidos e precisos. Com o ataque combinado dos dois, a maré da batalha virou instantaneamente. A habilidade de combate corpo a corpo esmagadora de Mateus e o apoio de tiro preciso de Isabela se uniram, e os homens restantes caíram impotentes. Finalmente, apenas o líder dos homens ficou sozinho. Com o rosto cheio de terror, ele recuou e finalmente desistiu de tudo, jogando sua arma no chão em sinal de rendição. Quando toda a situação terminou, a tensão extrema se dissipou, e o corpo de Mateus vacilou. Isabela correu rapidamente para apoiar seu corpo em queda. Seu corpo estava quente como fogo, e seu uniforme de combate estava encharcado de sangue. Fique acordado, Mateus. Por favor, abra os olhos. Isabela gritou, batendo em seu rosto, mas ele estava perdendo a consciência. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Eu disse para você não voltar. Com essas últimas palavras, ele perdeu completamente a consciência e caiu em seus braços. Pouco tempo depois, o helicóptero de resgate solicitado chegou ao local. Isabela, Mateus e o líder capturado foram imediatamente transportados para a base. Mateus estava em estado crítico. Ele tinha vários ferimentos de bala e estava em estado de choque devido à perda excessiva de sangue. Ele foi levado imediatamente para a sala de cirurgia de emergência. Isabela passou a noite em claro no corredor do hospital, do lado de fora da sala de cirurgia. Sem nem mesmo pensar em trocar seu uniforme ensanguentado, ela esperou ansiosamente pelo fim da cirurgia. Em sua mente, os momentos que passou com ele passavam como um filme. A arrogância quando se conheceram, o momento em que se rendeu à sua habilidade esmagadora, o vínculo que floresceu enquanto sobreviviam juntos na selva e a imagem dele se jogando na frente dela sem hesitação para salvá-la. Ela percebeu dolorosamente o quão profundamente o amava. Se ele morresse, ela teria que viver com a culpa pelo resto da vida. Após horas de espera angustiante, a porta da sala de cirurgia finalmente se abriu e o médico saiu. Isabela se levantou de um salto e correu até o médico. O paciente. Como ele está? O médico, com o rosto cansado, tirou a máscara e disse: é um milagre. As balas passaram raspando por órgãos vitais. Houve momentos perigosos devido à hemorragia, mas ele superou a crise. Se não fosse por sua forte força de vontade, teria sido difícil sobreviver. Com as palavras do médico, as pernas de Isabela cederam e ela caiu no chão. Lágrimas quentes de alívio escorreram por seu rosto. Ele havia sobrevivido. Alguns dias depois, Mateus recuperou a consciência. Quando ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de Isabela dormindo ao seu lado, segurando sua mão com força. Vendo seu rosto abatido, seu coração doeu. Ele moveu a mão cuidadosamente e acariciou seu cabelo. Com seu toque, Isabela acordou e, ao vê-lo acordado, sorriu radiantemente como uma criança, com os olhos marejados de lágrimas. Idiota! Por que você voltou? Mateus a repreendeu com a voz rouca.
Isabela apertou sua mão com mais força e respondeu: Você me fez uma promessa. Que eu sobreviveria, custe o que custar. Eu voltei para cumprir essa promessa. Porque sem você eu também não posso sobreviver. Com sua confissão honesta, Mateus não conseguiu mais esconder seus sentimentos. Ele derrubou todas as paredes que o haviam separado dela e a puxou para seus braços. Os dois se abraçaram em silêncio. Seus corações, confirmados na fronteira entre a vida e a morte, eram mais quentes e verdadeiros do que quaisquer palavras. Eles não eram mais soldados de nacionalidades ou status diferentes. Eram uma única pessoa que havia salvado a vida um do outro, a alma um do outro. A luz do sol quente entrava pela janela do quarto do hospital. A longa escuridão havia terminado e uma nova manhã estava amanhecendo. Enquanto Mateus se recuperava, o incidente de combate real durante o treinamento conjunto causou um grande impacto nas autoridades militares de ambos os países. A identidade do homem capturado foi revelada como um agente especial do comando paramilitar de um poderoso cartel, como esperado. Ele confessou a missão de roubar informações sobre o treinamento conjunto e sequestrar um oficial americano para fins políticos. Devido a este incidente, o treinamento foi totalmente suspenso, e ambos os países começaram a rastrear as forças por trás do ataque e a discutir medidas de acompanhamento. Mateus, Isabela e os membros de sua equipe foram elogiados como heróis por repelir o ataque inimigo e salvar seus companheiros. O quarto de hospital de Mateus estava sempre cheio de calor, graças aos cuidados dedicados de Isabela. Ela negligenciou seu próprio treinamento e ficou ao seu lado quase todos os dias. Os dois conversaram sobre muitas coisas que não haviam tido a chance de compartilhar antes. Suas infâncias, as razões pelas quais se tornaram soldados e seus sonhos para o futuro. Quanto mais eles se conheciam, mais percebiam que, embora tivessem vivido em ambientes muito diferentes, eles carregavam o mesmo tipo de solidão e paixão por dentro. As feridas de Mateus se recuperaram a uma velocidade surpreendente. Mas assim como as cicatrizes em seu corpo, feridas profundas permaneceram em seu coração. Ele se sentia culpado por ter colocado seus companheiros em perigo e por Isabela quase ter morrido por sua causa. Todos estavam em perigo por minha causa, ele disse uma noite, culpando-se. Isabela segurou sua mão calorosamente e respondeu, não. Todos viveram por sua causa. Você é nosso herói. Herói? Eu apenas cumpri minha missão. Mas quando eu vi você pela primeira vez, senti medo. Tinha medo de me machucar, de te perder. Pela primeira vez, ele revelou sua fraqueza na frente dela. Sua confissão apertou o coração de Isabela. Ela se aninhou em seus braços e sussurrou, eu também. Quando você caiu, parecia que o mundo estava acabando. Mateus, eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Os dois consolaram as feridas um do outro e confirmaram seu amor ainda mais profundo. Mas sua felicidade não durou muito. Com o término antecipado do treinamento conjunto, a data de retirada da unidade de Boinas Verdes foi decidida. Isabela também teria que voltar para seu país. O tempo que lhes restava era pouco. À medida que o dia da despedida se aproximava, um silêncio ansioso, juntamente com a saudade, fluiu entre os dois. Eles não conseguiam falar sobre seu futuro juntos. Mateus era um membro do Comanf que realizava missões secretas, e Isabela era uma oficial de elite promissora no exército americano. Era quase impossível imaginar um futuro juntos. Na noite anterior à partida de Isabela, os dois visitaram o campo de treinamento onde se conheceram. Era o mesmo lugar onde se enfrentaram pela primeira vez, lutando por seu orgulho. Sob a luz das estrelas, os dois caminharam lado a lado em silêncio. Você tem que ir, não é? Mateus foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz estava tentando ser calma, mas tremia levemente. Isabela sentiu. Lágrimas se formaram em seus olhos. É uma ordem. Um soldado tem que obedecer às ordens. Nós nos veremos novamente? Isabela não pôde responder à sua pergunta. Ela sabia que uma promessa incerta só causaria mais dor a ambos. Em vez disso, ela se aproximou dele, envolveu seu pescoço com os braços e o beijou profundamente.
Foi um beijo que continha a tristeza da despedida e todo o amor que não haviam expressado. Depois de um longo tempo, ela se afastou e olhou diretamente em seus olhos, dizendo: "Não vou pedir para você esperar. Nem vou dizer para me esquecer. Apenas se lembre disto: em algum lugar do mundo há uma mulher que te ama com todo o coração. E eu sempre me lembrarei de você como o herói do meu coração." Ela tirou a plaqueta de identificação militar de seu pescoço e a colocou na mão dele. Para um soldado, a plaqueta de identificação é como sua própria vida. Significava que ela estava confiando tudo a ele. Mateus também tirou sua plaqueta e a colocou no pescoço dela. A sensação do metal frio foi transmitida ao seu coração. Isto te protegerá. Onde quer que você esteja no mundo, não se esqueça de que estou sempre com você. Na manhã seguinte, na pista de decolagem onde a unidade americana estava partindo, Isabela estava se despedindo de seus colegas em frente ao avião de transporte. Ela tentava manter uma expressão calma, mas seus olhos procuravam constantemente por alguém. Mas Mateus não estava em lugar nenhum. Ele não viera se despedir. Lágrimas de decepção brotaram, mas ela conseguia entender seu coração. Enfrentar o momento da despedida seria muito difícil para ambos. Finalmente a porta do avião de transporte se fechou e ele começou a decolar lentamente. Isabela, olhando pela janela para a paisagem do Brasil que ficava cada vez menor, chorou silenciosamente. No momento em que ela pensou que tudo havia acabado, algo chamou sua atenção. Em uma colina distante da pista, havia um jipe militar. E ao lado dele, um homem estava de pé, saudando o avião que decolava. Era Mateus. Ele a estava observando até o último momento. Isabela encostou a testa na janela e não tirou os olhos dele até que sua figura desaparecesse. Sua última saudação pareceu uma promessa silenciosa para ela. Que um dia, em algum lugar, eles se encontrariam novamente. O avião subiu acima das nuvens. Mateus deixado sozinho no chão, e Isabela olhando para ele do céu. Seus corpos estavam distantes, mas seus corações estavam firmemente conectados por suas plaquetas de identificação. Seu amor apenas começara. Embora tivessem